Hora da participação do nosso craque no esporte, Gaudêncio Carvalho, comentando aí a rodada do final de semana do nosso futebol do Campeonato Maranhense. Boa noite, Hugo Reis, e a todos que estão nos acompanhando nesta segunda-feira chuvosa em São Luís. Fala um pouquinho de futebol, porque no fim de semana tivemos um super clássico, o segundo super clássico da temporada do ano de 2023. E mais uma vez, o Sampaio Corrêa se saiu muito melhor do que o Motoclube de São Luís. Inclusive, nesta partida, a superioridade técnica do Sampaio Corrêa fez valer e se prevaleceu durante toda a partida. O Motoclube de São Luís pouco pôde fazer, pouco tentou, inclusive, assustar ou, quem sabe, levar algum tipo de ameaça à defesa do Sampaio Corrêa. Alguns memes, inclusive, foram feitos após a partida com o zagueiro Alan Godoy, chamando o zagueiro boliviano de um homem de gelo, frio e calculista, não passava nada, mas coloca pra gente na tela os melhores momentos, porque o Sampaio Corrêa abriu o placar numa cobrança de pênalti do atacante Pimentinha, que, inclusive, fez a jogada pelo lado esquerdo, conseguiu deixar a defesa do Motoclube ali meio torta, né? Não conseguiu encaixar muito bem a marcação do Pimentinha, entrou com a bola dominada, após o cruzamento o zagueiro do Motoclube tocou com a mão, pênalti marcado, Pimentinha na cobrança, inclusive é o primeiro gol da temporada do atacante Pimentinha, que a gente sabe que não é um dos artilheiros, mas é sempre o responsável direto por mais da maioria dos gols de Sampaio Corrêa. Dessa vez, marcando gol também é sempre muito importante para um atacante. Deixou o seu primeiro, na sequência tivemos mais 2 gols, inclusive até o término da partida o Sampaio Corrêa já havia ameaçado o Motoclube de diversas outras formas. Tentou pelas laterais, pelo meio, bola dominada, finalizações de média e longa distância. Motoclube conseguiu segurar ainda o resultado, mesmo desfavorável, perdendo por 3-0, 2-0, mas conseguiu segurar, porque poderia ter sido muito mais o placar. Quem sabe uma goleada histórica pudesse ter sido construída ontem no Estádio Castelão, a partir das 5 da tarde, mas o Motoclube conseguiu minimamente se defender o melhor possível. Fim de jogo, 3-0 para o Sampaio Corrêa, placar muito consistente, placar elástico. Em nenhum momento o tricolor foi ameaçado pelo Motoclube de São Luís, que tem sua vida agora um pouco mais complicada. A gente sabe, vem falando isso reiteradamente, não só no Esporte Guará, mas também aqui no jornal. E o Sampaio Corrêa, sem sombra de dúvidas alguma, mesmo após perder o título no primeiro turno para o Maranhão Atlético Clube, ainda é o time favorito a levar todo o campeonato, né? O campeão levar o título geral da competição, que nesse caso agora tem que vencer o segundo turno e aí disputa novamente com o Teumac para levantar, né? Para saber quem é o campeão geral da competição. Muito encaminhada, classificação bem tranquila. Já o Motoclube de São Luís teve aí um atrapalho, por mais que tenha vencido na estreia da competição, na estreia do segundo turno com o técnico Marcinho Guerreiro, veio agora um revés com o Sampaio Corrêa, é super natural, ninguém coloca na conta da comissão técnica ou do próprio elenco, é um jogo sempre muito difícil contra o Sampaio Corrêa, a diferença técnica entre os dois é também muito grande, digo até inclusive absurda a diferença técnica entre os dois, derrota natural, conseguiu segurar ali para não perder demais, essa que é a realidade do Motoclube nesse exato momento. Coloca pra gente a tabela de classificação rapidamente, porque no grupo A, o Sampaio Corrêa tem seus 9 pontos somados. Em seguida, nós temos o IAP com 3 pontos, Pinheiro também com a mesma pontuação e o Chapadinha que ainda não pontuou. Do outro lado, o Maranhão Atlético Clube também que está sobrando na competição, bem encaminhada já sua classificação para as semifinais. Cordino com 3 pontos, Motoclube caiu para o terceiro colocado por conta do saldo de gol, menos 3 gols agora só desse fim de semana, e o São José de Ribamar, que já é praticamente certo no descenso, né, na segunda divisão do ano que vem. Essa situação do início da rodada que começamos no domingo com o Superclássico. Amanhã temos Maranhão jogando, o restante das rodadas, terça, quarta e quinta, até a quarta rodada. E aí, quem sabe não, vamos ter, na verdade, a decisão e os 4 classificados, 2 de cada grupo, para as semifinais. Volto com você, Hugo Reis. Valeu, Gaudêncio. Vamos seguir agora falando do mês de conscientização sobre o Alzheimer. O Fevereiro Roxo vem com orientações, palestras para a importância do diagnóstico precoce da doença. Segundo o Ministério da Saúde, no Brasil são cerca de 15 milhões de pessoas com 60 anos ou mais. Cerca de 6% delas têm Alzheimer.
A doença é degenerativa, reduzindo a capacidade de trabalho e convívio social. Atualmente são cerca de 45 milhões de pessoas com algum tipo de demência no mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde. E esse número dobra a cada 20 anos. E o estilo que a gente adota para a vida acaba sendo determinante. Ir ao médico, fazer exames, ótimo, beleza, mas não é ir ao médico fazer o exame que vai me dar saúde. Então, se nós pensarmos no estilo de vida, nós temos que ver como está o nosso sono. Será que a gente dorme de 7 a 9 horas de sono por dia? Como está a nossa alimentação em relação às nossas escolhas daquilo que é mais saudável, daquilo que é mais nutritivo? Como está a nossa ingesta de água, né, no dia a dia? Atividade física. A conscientização também faz parte da campanha Fevereiro Roxo. Os sintomas mais comuns podem ser perda de memória, dificuldades com a fala e desorientação. Identificar que algo está errado o quanto antes pode ser fundamental. Geralmente é percebido pelo outro, né? Geralmente pelo quem está no cuidado mais próximo. Isso pode ser um cônjuge, um esposo, uma esposa, um filho, uma filha, né? A gente sempre tem o detalhe da memória, né? Porque quando a gente fala de cognição, a gente não fala só de memória, né? A gente está falando de linguagem, a gente está falando de evocação, está falando de vários, de toda a cognição como um todo, né? Mas geralmente o que vai chamar mais atenção é o esquecimento. E se a prevenção faz parte do modo como se leva a vida, sempre há tempo para mudar de hábitos. Para melhorar meu condicionamento físico. Eu estava muito sedentária e depois que eu passei a fazer atividade física, melhorei bastante. Fazia caminhada, fazia um tempão caminhada, sabe? Às vezes relaxava um pouco, mas né, sempre eu dava um tempo e eu vinha. É isso, começamos a semana. A gente se encontra amanhã na próxima edição, 18h30. Tchau.